I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. Seguindo, olha lá. Peraí, eu vou voltar. Emissão de cotas de um fundo para captar 203 milhões e 600. Emissão, 476, equity, vende patrimônio. Vamos falar de uma outra emissão de cotas? Mas cadê aqui ato do administrador, emissão de cotas? Não, não é emissão de cotas, mas é captação de 180 milhões de reais. Então, capital próprio, quando sai do seu bolso, capital de terceiros, quando sai do bolso do vizinho. Mas é uma captação de recursos. Tem custo, a operação de securitização não é feita de graça, a securitizadora não é ONG. Então, a emissão de cotas do URCA que a gente viu agora vai custar 1,8. A securitização, ela custa alguma coisa. Eu não sei dizer se é 1,8, se é 2, se é 0,5. Talvez o Losnak tenha alguma noção disso. Eu não sei dizer. Mas a gente vai ver uma outra forma de captar recursos. E numa operação em que capta, faz emissão e também securitiza, você tem as duas coisas, capital próprio e capital de terceiros. Então, vamos lá, aprendendo com o dia a dia, para isso principalmente que servem fatos relevantes. No dia 2 de setembro, o XPlog, que é o XPLG11, administrado pela Vortex, gerido pela XP e tem 287.322 cotistas, anunciou que o fundo cedeu um contrato de locação com a Leroy Merlin para a emissão de um CRI, levantando assim 180 milhões de reais. Ou seja, vai entrar 180 milhões de reais no fundo sem precisar fazer uma emissão de cotas, certo? Só que vai abrir mão de receita, cedendo o contrato de locação. Esse CRI vai ter duas séries. A primeira é de 60 milhões, tem prazo de 5 anos, vai custar IPCA mais 7,15% ao ano, tem carência de amortização nos primeiros 12 meses, ou seja, no primeiro ano. A segunda série do CRI vai levantar 120 milhões, tem prazo de 163 meses, que é 13 anos e meio mais ou menos, e vai custar IPCA mais 7,25. E também tem carência de amortização nos primeiros 12 meses. Então, Losnak, assim, como eu falei, aprendendo com o dia a dia. O fundo precisa levantar recursos. Aliás, deixa eu ver aqui, peraí. Desculpe, ainda terminando o fato relevante. A liquidação do CRI vai ser em três tranches. A primeira de 120 milhões já entrou para o fundo, entra mais 30 milhões até 30 dias e mais 30 até 60 dias. A alavancagem total do fundo passa a ser de 7,5% do PL. Achei legal que no fato relevante tem quase que aspas, assim, é o administrador escrevendo, mas aí vem, na opinião do gestor, a alavancagem ainda é baixa e tal. Então eu que já critiquei muitas vezes aqui os fatos relevantes da Vortex, agora vou elogiar, gostei da novidade. Esse é o caminho. E vocês são muito capazes de fazer como todos os demais. Esse é o caminho. Vai deixando esse negócio mais leve e inteligível. Então tinha lá como se fosse tipo uma reportagem, quase que aspas do gestor. Mas terminando, a alavancagem total do fundo passará a ser de 7,5% do PL e um eventual impacto nos rendimentos será pequeno. A palavra usada lá é reduzido, para não gerar confusão, né, o impacto vai ser pequeno. Não está dito qual é o impacto, só que ele é muito pequeno. E qual é a destinação dos recursos? Então, por que o fundo está lá cedendo um contrato de locação para levantar 180 milhões? Para, primeiro, pagar parte do preço dos imóveis que estão em construção, que é a expansão do imóvel Leroy Merlin e um imóvel especulativo em Extrema. Também para pagar a aquisição do imóvel, expansão do condomínio Santana Business Park, e para compor o caixa com vistas à manutenção e conservação dos imóveis integrantes da carteira do fundo. Ou seja, o fundo tem obrigações a pagar, precisa de dinheiro. Poderia fazer uma emissão de cotas, capital próprio, ou faz uma captação de recursos de terceiros. Foi isso que foi feito aqui. Pegaram um contrato, cederam um contrato, levantaram 180 milhões para pagar prestações de imóveis, né? Para pagar imóveis que tem que ir pagando ao longo do tempo, que também é uma forma de alavancagem. Certo, Losnak? Sim, acho que o ponto da minha visão, assim, acho que muita gente testou, né, estressou, né, brigou, etc e tal, né, para fazer oferta ali, né, que seja ali abaixo do patrimonial ali, e assim, o que tá para ver, a gente está vendo é basicamente isso, né, então
a XP, o XPLG ali, né, que você está captando recurso ali, né, via dívida e resolvendo o fundo de uma vez só. Então, acho que, assim, obviamente a taxa não é legal, né, pô, se não é IPCA mais 7 pouquinho, né, assim, é o 100 bips que você falou no caso do TRXF, né, então acho que, assim, não é uma taxa boa, mas obviamente é o que está no mercado hoje, né, então acho que esse acho que é um grande, né, mas assim, acho que desafio, né, assim, ele não comentou no texto ali, para ver se dá para pré-pagar ou não, né, porque realmente se os juros, né, se acho que der uma aliviada ano que vem, que seja daqui a 2, 3 anos ali, né, se ele consegue ou não pré-pagar, porque você travar, né, a IPCA mais 7 pouquinho, né, por 16 anos é ruim, né? Então acho que vão ver, né, para frente ali, mas assim, acho que o ponto é esse, né? Acho que as dores, entre aspas, do XPLG estão resolvidas, né? Assim, acho que esse é um ponto, mas acho que muito importante. E vamos ver daqui a 2, 3 meses, lá, daqui a um mês que seja, se entra em algum fundo imobiliário ou não, né? Esse CRI ali, né? Acho que é um ponto também para acompanhar, né? O André Bassi está aqui no chat, fez um comentário muito, muito interessante. O problema específico aí é que em fundo imobiliário a captação de crédito é captação de equity também, só postergado, já que ele não pode pagar a dívida com a receita. Ele tem que captar de qualquer jeito. Muitíssimo bem observado, sim. Quando ele faz uma captação dessa, os juros da dívida ele vai pagar com o contrato de locação, com a receita operacional do fundo. Mas o principal, a amortização da dívida, não pode ser pago com a receita. Então, ele, em algum momento, vai ter que ter dinheiro de caixa para pagar isso. Ele pode pagar com aqueles 5% que ele retém da distribuição de lucro. Mas, dificilmente, se a alavancagem é 7% do PL, ele só pode reter 5% do lucro, já não vai fechar essa conta aí, não é? E quanto maior a alavancagem, mais difícil, então, desses 5% ser suficiente para pagar as obrigações. Então, de qualquer maneira, em algum momento, vai ter que ser feita uma emissão para pagar essas dívidas ou a venda de um imóvel, e aí sim, com o principal da venda, tem que fazer o pagamento da dívida. Gostei da observação, da provocação aí, André. E uma coisa... Fala, Losnak. Não, acho que o ponto importante na minha visão, assim, acho que dado que tem 12 meses de carência, né, de amortização, que realmente, como você falou, né, vai machucar o patrimônio, né, quando você amortizar, então dá para entender que a XP, né, quer resolver esse problema em 12 meses. Né? Se ela quisesse 24 meses de amortização, realmente ela teria 2 anos aí para resolver isso e captar recursos. Né? Então acho que é um sinal, né, acho que assim, um indicador nessa direção. Né? E provavelmente você vê que são 2 tranches em IPCA. Fosse uma tranche CDI, outra tranche em IPCA, não, 2 tranches em IPCA. Não está detalhado, mas muito provavelmente a primeira tranche não tem multa de pré-pagamento. Que é bem menor, assim. Né? E a segunda, sim. Então, me parece, agora estamos aqui tentando intuir as coisas, né, Losnak? Mas, esses 60 milhões aí, muito provavelmente eles pretendem pré-pagar, faz uma emissão e pré-paga. E aí carrega a de 120 milhões que deve ter uma multa. Né? A única diferença é o prazo, muito diferente o prazo de uma para outra. Então, é bem provável que uma não tenha multa de pré-pagamento, a menor, e a segunda tenha uma multa de pré-pagamento. Uma outra coisa que eu queria aproveitar para a gente entender, comparando 2 fatos relevantes dessa semana, no caso do HGLG. Então, o que está acontecendo lá? Antes de bater o martelo, antes de assinar, compra e venda, escritura e tudo mais, está sendo feita a securitização do contrato, o imóvel vai ser dado em garantia. E aí o fundo compra o imóvel que já está dado em garantia. E agora, no caso do XPlog, esse imóvel que tem o contrato de locação com a Leroy Merlin, vai ser dado em garantia desse CRI? Não. Por quê? Porque não pode. Né? Se o imóvel já está dentro de um fundo, ele não pode ser dado em garantia. Percebe a diferença? Então, quando um fundo vai comprar um imóvel alavancado, a estruturação é feita antes para poder dar o imóvel em garantia, e aí o fundo ele pode comprar um imóvel que foi dado em garantia. Ele pode. Antes de ir para dentro do fundo. Uma vez dentro do fundo, o imóvel não pode ser dado em garantia. E aí, como é que você consegue levantar recursos sem dar um imóvel em garantia?
É como uma debênture, é como um CRI sem garantia real. Você tem que ter um bom contrato, um risco de crédito muito bom, que é esse caso aí da Leroy Merlin. Agora, o risco de crédito Mercado Livre também é bom. Por que o HGLG vai dar o imóvel em garantia, então? Porque daí diminui a taxa, diminui o risco, diminui a taxa. Né? Aprendendo com o dia a dia, né? Quanto mais garantia, né, melhor, né? Então acho que falta isso também. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal